Olá, seja muito bem-vindo aos canais de comunicação da Contraficute e da CUT. Hoje a gente tem um podcast especial aqui para falar sobre geopolítica. A gente vai falar sobre os recentes acontecimentos aqui na nossa América Latina. Como todo mundo sabe, já o Trump, entre aspas, capturou o presidente do país, Nicolás Maduro, e a nossa intenção aqui nesse podcast não vai ser discutir se ele é um ditador ou se ele não é um ditador. A intenção vai ser avaliar como isso pode nos afetar, nós aqui no Brasil e na América Latina também, num futuro muito próximo, dadas aí as ações do presidente americano Donald Trump. Para isso eu tenho aqui o deputado Alencar Santana Braga, que ele é deputado federal pelo PT de São Paulo, faz parte, ele é membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Vou colocar ele aqui já na tela para dar as boas-vindas ao deputado. Deputado, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo aqui sobre essa questão da Venezuela, a questão de Trump, como é que isso pode nos afetar? Oi, André, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, a todos aí da CUT, da Contraf, que estão nos acompanhando. É um prazer falar com vocês aqui. Maravilha. Deputado, o Trump, vamos dizer, derrubou um presidente de um país sul-americano, da América do Sul. Ele derrubou, diz ele que derrubou um governo, né, da Venezuela, ou, enfim, tirou um governante do poder na maneira que todos vimos. A extrema-direita brasileira, desinformada, tem a mania de dizer, tem o costume de dizer que foi em nome da democracia, da liberdade democrática, das liberdades e etc. Mas vamos avaliar. Eu queria ouvir de você, deputado, o que é de fato que está por trás dessa ação do governo Trump na Venezuela? Dinheiro. O que está por detrás ali é dinheiro, poder, petróleo, enfim, controle de riquezas, no caso do petróleo, que são importantíssimas para o cenário mundial, né, das forças políticas e sua articulação. Agora, é importante ter claro duas coisas. A direita brasileira, os bolsonaristas, não sabem o que falam, a ignorância prevalece sempre, mas o Trump está vindo para destruir a ordem mundial, né? As relações entre os países, que foi construída a duras penas, pós-Segunda Guerra em especial, né, desconsiderando totalmente um direito internacional e regredindo décadas, séculos na relação entre os países, o que é algo extremamente perigoso. Né? Ele sequestrou um presidente, tirou a força do poder, tirou a força do poder e de seu país. Está ameaçando outros, isso no seu primeiro ano de mandato, do novo mandato. Então, acho que a gente tem adiante aí é algo assustador e extremamente perigoso. E não é para o Brasil, é para o mundo inteiro. Então, o Trump, de fato, está vindo com uma postura muito agressiva, muito autoritária, muito egoísta e pessoal e extremamente perigosa. Aqui no nosso caso, no Brasil, a gente tem as terras raras, né? Temos aqui um trecho do país que tem as chamadas terras raras, que contém minerais que são essenciais para a fabricação de produtos de tecnologia, enfim. E isso, o Trump já diz que está de olho nisso, outras reservas dessas outras áreas, elas estão na China e tal. E o Brasil, então, vamos dizer, a gente pode dizer, né, e eu faço essa pergunta, a gente pode dizer, é um alvo de Trump. Eu pergunto isso, Alencar, pelo seguinte, a gente está em ano de eleição, é um processo eleitoral, mais uma vez vai ser polarizado, vai ser acirrado. O Trump, a gente sabe, representa a extrema-direita mundial, representa o fascismo. A gente corre risco de uma intervenção direta no nosso processo eleitoral? Qual é o risco que a gente aqui no Brasil está correndo com a atuação de Trump? Eu acho que um risco grande. A eleição brasileira é a mais importante que existirá em 2026. Então, é uma eleição extremamente importante. Da eleição presidencial é a mais importante. Então, o mundo vai estar de olho. Eu acho que tem outra coisa que revelou essa atitude do sequestro do Maduro por parte do Trump. Caiu algumas máscaras. Que os Estados Unidos
sempre alegava o discurso da democracia, dos direitos humanos, e de que ele não intervia diretamente nos países, salvo por um motivo maior, para preservar a ordem mundial. Mas ele fez o oposto. Ele fez o oposto. Foi uma atitude isolada, sem aprovação do Congresso norte-americano, sem qualquer debate em organismos internacionais, sem amparo nenhum no direito, e o discurso do Trump, logo após a ação contra o Maduro, ele ali não justificou a sua atitude em defesa da democracia, nem em defesa dos direitos humanos. Ele disse claramente e repete que ele vai tomar conta do petróleo, que ele vai tomar conta da riqueza, que ele vai mandar no governo. Ora, é uma atitude totalmente intervencionista, autoritária, antissoberana. Estão caindo um pouco a sua máscara. Qual máscara? De que ele age contra outros países, onde seus interesses estão em jogo, onde interesses futuros dos Estados Unidos também podem estar presentes. E o Brasil, como o maior país da América do Sul, um país que tem também riqueza, que também tem petróleo, tem minerais, enfim, tem uma diversidade tremenda. Então, e muitas vezes, a história diz que o governo americano agiu no Brasil, na ditadura militar e em alguns outros momentos. Né? Agora, recentemente, com tarifaço, descabido e com ameaças. Portanto, devemos ficar muito atentos, porque ele pode agir na eleição brasileira, eventualmente não pondo a mão diretamente, mas interferindo, mobilizando forças, setores, agindo através das redes sociais, das big techs, alinhadas com ele, para interferir no nosso processo eleitoral. Bem lembrado, né? As big techs, as redes sociais, é aí que ele pode fazer realmente uma guerra contra o nosso processo eleitoral. Agora, deputado, você citou o direito internacional, principalmente, que foi algo que ele nitidamente desrespeitou, invadiu um país, tirou à força o seu governante, mais uma vez, sem julgar aqui o mérito de quem é Maduro, mas enfim, é um governante eleito de um país soberano, e aí o Trump vai lá e sequestra, captura esse governante, e aí a gente obviamente tem aí o atropelo do direito internacional, mas vale lembrar que os Estados Unidos, em outras épocas, o país já fez outras intervenções também, já derrubou governos. O Bush, por exemplo, já derrubou governos duas vezes, Obama também já fez isso, e o Trump agora chega e faz isso descaradamente, né? Como você mesmo disse, ele faz isso e diz para todo mundo: estou fazendo isso, é por causa do petróleo na questão da Venezuela, é por causa de dinheiro, é porque é para defender os interesses dos Estados Unidos. Mas aí eu lembro, os Estados Unidos já fez isso. Qual é que você vê a diferença entre os tempos passados e o que a gente tem hoje? Novamente, sabendo que Trump já é uma pessoa mais bélica, uma pessoa mais perigosa, mas como é que você enxerga essa relação entre o passado dos Estados Unidos e os Estados Unidos hoje atacando as democracias dos países? A forma descarada com que ele fez isso, assumida, né? Os outros presidentes, os outros governantes, eles tentavam dissimular. Eles colocavam um argumento à frente, criavam situações para poder ter um fundamento a partir daquilo que eles falavam, e aí faziam a intervenção, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão, em outros países ali do Oriente Médio, né? Recentemente agiram ali na Síria. Então, eles criavam uma aparência de defender algo maior, de defender algo que fosse interesse de um mundo civilizado. Agora não, agora ele assume que faz algo porque ele está de olho na riqueza, porque ele quer pegar o petróleo, quer mandar no petróleo, quer mandar as empresas dos Estados Unidos ali ganharem dinheiro. É isso que ele faz. Então, acho que assim, e caiu a máscara, né? Revelou, de fato, as principais razões que os governos norte-americanos agiram ao longo do tempo, interferindo em outros países, tomando poder, criando guerras. Sempre tem... Você viu os Estados Unidos criar alguma guerra em país pobre?
que não tem nenhuma riqueza. O país pode até ser pobre ali, a população não ser rica, ter uma concentração de riqueza, mas ele sempre interfere em países que têm riquezas no seu subsolo, enfim, alguma coisa importante, né? Ou seja, a grande diferença é que o Trump revelou o modus operandi dos governos norte-americanos, do imperialismo, de fato ali de querer as riquezas de outros países. Agora tem outra coisa subentendida. Eu acho que demonstra de uma certa maneira que ele também sabe que o Império norte-americano está em risco. Que o próprio poder dos Estados Unidos perante o mundo está em risco. Por isso que ele tenta ganhar mais força. Uhum. Quando ele tenta ter o controle da Venezuela, não só do petróleo, e fala que vai mandar no governo, ele quer interferir no país que tem a maior reserva de petróleo, num país grande da América do Sul, muito próximo ali da América Central, dos próprios Estados Unidos, né, uma potência. E o Brasil, por isso também que ele fica de olho, porque aí ele tem não só os Estados Unidos sobre o seu próprio país, mas ele tem uma influência geográfica, política, muito forte em todo o continente americano. Uhum. A gente fala sobre... Eu vou fazer uma pergunta a respeito dessa, vamos dizer, transparência, né, desse cair de máscaras de Trump, mas antes eu queria só comentar a respeito que me ocorreu agora. Ele encontrou uma certa resistência, e aí o deputado vai me falar se eu estou falando bobagem ou não. Ele encontrou alguma resistência de algumas petrolíferas americanas, a Exxon, por exemplo, no que diz respeito a investir, né, na exploração de petróleo na Venezuela. Algumas petrolíferas disseram simplesmente: olha, é inviável a gente explorar petróleo na Venezuela, porque o mundo está mudando, a matriz energética está mudando, enfim, a gente tem um outro cenário hoje, a gente gastaria muito dinheiro agora para ter um retorno muito lá na frente. Ou seja, ele teve mesmo essa resistência, e aí eu aproveito a perguntar sobre essa ameaça ao reino dos Estados Unidos, citando a China, né? E aí eu vou já direto para o que mais acho que as pessoas podem imaginar, podem desenhar no seu raciocínio, que é o automóvel, né? A gente tem hoje o automóvel, uma invasão do automóvel elétrico em escala mundial, é uma outra matriz energética, e aí quando a gente imagina petróleo obviamente serve para muita coisa, ele é usado para muita coisa, uma riqueza que tem muita utilidade, muita aplicação, mas para a gente aqui embaixo entender, é a gasolina que a gente vai colocar no carro. E aí a gente tem uma ameaça, não só por isso, estou fazendo aqui uma analogia bem simplista mesmo, para dizer sobre a ameaça ao império dos Estados Unidos, que é a China. Isso influi também, isso impacta nessas decisões que o Trump está tomando, nesse ataque todo que ele está fazendo em escala mundial? Sem dúvida, né? Porque a China tem sido uma grande jogadora, ganhado influência no mundo, uma riqueza excepcional, um país grande, e tem usado a civilidade e a inteligência para ganhar força e influência. Estabelecido parcerias, dialogando muito. Ela não está se impondo perante o mundo, ela está conquistando. Os Estados Unidos, vendo que está perdendo parte desse poder, parte desse espaço, está se utilizando da força e da ameaça. Ora, quem faz isso é porque está com medo, porque está sentindo acuado. Né? A Europa não quer ficar mais submissa sobre os Estados Unidos. Aliás, o que a Europa percebeu é que os Estados Unidos não dá para confiar. Depois de tanto tempo de aliança, o Trump está simplesmente dizendo que nem a OTAN... Olha só a situação da Europa. Ela estava essa parceria com os Estados Unidos através da OTAN. Os Estados Unidos têm dado declarações do Trump de que a OTAN, para ele, não é importante. E a Europa não tem mais o poderio militar que teve em outras épocas. Quer dizer, ela fica vulnerável. Né? Quando o Trump ameaça os países da América, ele também está dizendo: não confie nos Estados Unidos, nós vamos agir com a força quando a gente achar que devemos agir, quando achar que temos interesse maior. Né? Nós temos que, inclusive, em determinado momento, discutir essa estratégia de defesa nacional para não ficarmos mais vulneráveis.
E a China está vindo do outro lado, países asiáticos do outro lado. E a Rússia numa outra ponta, com a sua imensidão e com a sua força militar ainda não desprezível. Portanto, é uma situação muito peculiar. Eu acho que é o começo de um declínio do Império Norte-Americano, né, por mais que eles tentem fazer o oposto, demonstrando força. Deputado, o quão apreensivos ou, vamos dizer, medrosos devemos ficar em relação ao que está acontecendo no mundo agora, no que se refere a uma guerra? Vamos citar aqui já o nome direto, a uma guerra. Uma ação bélica. Por exemplo, os Estados Unidos agora estão ameaçando o Irã, enfim, a gente está vendo qual é a ofensiva, né, e o discurso de Donald Trump. A gente corre o risco de ter uma terceira guerra mundial ou não? Eu não sei se a palavra correta seria medo, mas pelo menos preocupação. Se o Trump fez essa barbaridade de impor tarifas, essas barbaridades, de impor tarifa no mundo inteiro, de sequestrar um presidente, de dizer que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca, um país europeu, de dizer que vai intervir no Irã, de permitir esse massacre que está ocorrendo na Palestina em um ano, de perseguir imigrantes no seu país, usando da violência, tudo isso em um ano. O que ele fará nos próximos anos do seu mandato? Se ele está fazendo essas atrocidades no primeiro, eu acho que ele vai repetir com maior intensidade ao longo dos próximos mandatos. Uhum. Né? Então, acho que assim, nós temos que ficar muito preocupados, buscarmos aliados, e acho que o presidente Lula tem dialogado muito bem com o mundo, com os presidentes, e ficarmos atentos, em especial nós aqui do Brasil. Uma pena que a direita brasileira, ela continua sendo capacho, ela continua sendo submissa, ela continua achando que o que vem do norte é melhor para os países do sul. Uhum. Isso é perigoso, porque nós não estamos tratando de uma disputa interna, de posições ideológicas internas sobre o governo brasileiro. Nós estamos tratando de ameaças ao mundo, inclusive ameaças ao Brasil. Olha só o exemplo que a Groenlândia deu. Todos os partidos de situação de oposição, de aspectos políticos diferentes, deram a mesma opinião. Nós não queremos Estados Unidos aqui. Ninguém está tratando de uma disputa interna. Nós estamos tratando da soberania, da existência de um país. Então, é extremamente preocupante o que está ocorrendo. Eu acho, na minha avaliação, que ele tende a fazer coisa pior ao longo do tempo. Certo. Deputado, a gente, enquanto classe trabalhadora, obviamente, com base no que a gente já tem, no que a gente conversou aqui, a gente tem que ficar bem preocupado, né? Porque a gente tem uma democracia que pode correr um risco durante o processo eleitoral. Em nível mundial, a gente está vendo uma ofensiva da extrema-direita capitaneada pelo Trump, enfim, e outros regimes também. E aí, o deputado citou a extrema-direita brasileira como capacho. Eu queria agora falar sobre a comissão da qual o senhor faz parte, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e já queria citar aqui uma nota oficial, que está inclusive no portal da comissão, que é do deputado Felipe Barros, que é presidente da comissão, que faz justamente esse papel vamos dizer, de capaz. Só que já pelo primeiro parágrafo aqui, né, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional saúda, né, a operação dos Estados Unidos, que pôs fim a mais de 20 anos de um regime totalitário que perseguiu, prendeu, enfim, etc. Isso é o que tá no texto. Eu queria sua palavra sobre isso, deputado, sobre essa declaração, enfim, essa nota oficial do deputado Felipe Barros, em nome da comissão. Foi uma nota unilateral dele, não foi sequer apresentada, debatida e votada na comissão. Não houve, nesse período, nenhuma convocação de reunião da Comissão de Relações Exteriores, ele não chamou a reunião. Fez uma nota em nome da comissão, sem submeter essa nota à comissão. Eu entendo esse ato como ilegítimo, porque, enfim, não foi debatida.
Estamos em recesso parlamentar. Ele poderia, aliás, eles dizem que querem chamar o parlamento em alguns momentos durante o recesso para funcionar. Ele poderia, então, se ele quisesse, mesmo não podendo, de fato, porque estamos no recesso, teria que ter aí uma decisão também do presidente da Câmara, mas ele fez uma nota unipessoal, unilateral, sem respaldo do colegiado, portanto, eu não a reconheço como algo legítimo da Comissão de Relações Exteriores, mas demonstra muito bem o que eles são. Primeiro, autoritários. Segundo, os capachos em relação ao governo norte-americano. Certo. Deputado, fala um pouquinho mais para a gente sobre a comissão. Qual é o papel da comissão? Como é que é a atuação em si da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional? Bom, é uma composição partidária, proporcional às bancadas de cada partido. Ela tem um papel de debater, enfim, temas que ocorrem em outros países, relação do Brasil com outros países, né? Seja na relação na política externa, seja aquilo também que debate em relação à defesa nacional. Então, lógico, estabelece relação ali também com representantes que, porventura, procuram algum deputado ou a presidência da comissão para debater, embaixadas, né? Tudo aquilo que, quando passa projetos de acordo que o Brasil celebra com algum país, também submete a voto. Esses temas de repercussão internacional que tem a ver com o nosso país, tudo aquilo passa por essa comissão. E também a política de defesa nacional. Certo. Deputado, para a gente encerrar, a gente está falando aqui sobre defesa das soberanias, defesa, enfim, das riquezas de cada país, enfim, defesa das democracias. O papel do movimento sindical, da CUT, da Contra-FICUT, durante esse ano vai ser fundamental no sentido de alertar, de informar, de formar, inclusive, né, a classe trabalhadora em relação ao que a gente disse agora, que é esse sentimento de ser capacho, né, que a extrema-direita tenta e muitas vezes consegue fazer com que as pessoas, e a gente vê a própria nota que o deputado disse, que já esclareceu que é uma nota unilateral, já é uma forma de manipular as pessoas para, enfim, manipular a opinião, para formar a opinião dessas pessoas, para defender os interesses da extrema-direita. Então, a gente, enquanto campo progressista, enquanto classe trabalhadora, enquanto CUT, enquanto Contra-FICUT, a gente vai ter um papel fundamental esse ano. É isso? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, sem dúvida alguma, mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu queria, voltando um pouco na discussão, dizer como o governo norte-americano ele age exclusivamente de acordo com seus interesses, pouco se importando com os aliados, em especial o governo Trump. Os aliados que alguns na Venezuela achavam que eles tinham, foram descartados. A suposta ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que estava aí achando que ia assumir a presidência, foi descartada. Você vê como é uma postura extremamente de interesses próprios dos norte-americanos, não de uma coletividade. Aliás, a postura de que o Bananinha achava que o Trump estava defendendo isso, com unhas e dentes o Bolsonaro, também demonstrou que não. Né? Pelo menos nesse momento, mas eu não tenho dúvida que eles estão alinhados politicamente, tanto que os Estados Unidos tentarão interferir na eleição brasileira, influenciando de alguma maneira. Bom, mas voltando aos trabalhadores, eu não tenho dúvida de que a melhor compreensão da política brasileira, a melhor compreensão do papel do Brasil no mundo, a melhor compreensão de um conceito de uma nação, de um país democrático, de um país soberano, de uma noção de um país que pode ser forte, é a noção das entidades sindicais, do campo progressista, do campo popular. Eu não tenho dúvida alguma. E os atos que aconteceram recentemente demonstram isso com muita claridade, né? Com muita clareza, com muita força. Portanto, essa é uma eleição, cada eleição tem sua história, mas é uma eleição para o mundo, como já foi a de 2022.
ela não é uma eleição somente para o Brasil. Ela tem uma importância interna gigantesca, que nós não podemos permitir o retrocesso. Temos que consolidar a vitória da democracia brasileira, das políticas sociais, do crescimento econômico, do desenvolvimento, mas também tem uma importância mundial. Se o Lula, desde os seus 2 primeiros mandatos, já era um presidente que se articulava, que falava com o mundo, ele ganhou muita força e muito protagonismo recentemente. E nós temos que reforçar isso, porque muita coisa pode acontecer no cenário mundial, a depender também da eleição interna brasileira. Uma derrota do Brasil para a extrema-direita consolida o domínio norte-americano em toda a América, e nós não podemos permitir. Certo, deputado, essa observação feita a respeito do Donald Trump, e citando inclusive o Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, eu acho que é importante até a gente dar uma reforçada de que não é porque o Trump simplesmente jogou de escanteio a família Bolsonaro que ele ainda não defende os interesses da extrema-direita fascista mundial. A gente precisa ficar muito atento nisso, não é? E eu queria só complementar aqui a respeito das eleições, que é o que a gente sempre diz aqui, deputado, que não basta só eleger o campo progressista no executivo, né? E agora em 2026, reeleger Lula, a gente tem que reeleger pessoas como você que está lá na Câmara dos Deputados, no Senado principalmente, que a gente vai ter uma renovação da maior parte da bancada, gente do nosso campo, gente progressista que defende a classe trabalhadora. Então fica o recado que é muito importante, não só votar no Executivo, votar para presidente da República num candidato que represente de fato os interesses da classe trabalhadora do povo brasileiro, como também deputados e senadores, não é? Sem dúvida alguma, porque deu para perceber também, nesses 3 anos do mandato do Lula, o quanto que a extrema-direita e parte da direita são inimigas do povo. Uhum. Sabotam, ameaçam, chantageiam o governo e acabam criando obstáculos e impedimentos no avanço de determinadas pautas de amplitude mais popular, de garantia de direitos, de avanços sociais, e defende interesses ali econômicos de outros grupos, né? De outras classes, de outros países, como nesse caso da extrema-direita, interesses norte-americanos. Então, avançar na bancada, permitir a ampliação da bancada federal na Câmara e no Senado, são coisas essenciais para a gente consolidar e fortalecer o nosso governo. Deputado Alencar Santana Braga, deputado federal pelo PT de São Paulo, membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, conversando com a gente aqui no nosso podcast, o nosso Contraficast para Contraficute, podcast Estúdio CUT também, fazendo uma dobradinha aí. Deputado, queria agradecer demais aqui a sua participação, enfim, a sua palavra, esse nosso bate-papo que tanto informa, tanto abre os caminhos, né, pode abrir a mente das pessoas em relação ao que realmente está por trás, né, dessas ações que vêm sendo feitas aí pelo governo Trump, quanto isso nos afeta, qual é o nosso papel enquanto classe trabalhadora. Queria pedir desculpa, inclusive, por ter quebrado o protocolo aqui várias vezes, ter chamado você de senhor, o senhor de você, de deputado, ou só de Alencar. Chame de você, por favor. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Espero contar mais vezes com a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. Foi um prazer estar contigo, com todos aí. Um forte abraço, um beijo grande para todo mundo. Tuas ordens, tá? Até mais. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.